difícil de seguir. Fácil a gente falar. Cinco, 38 a 42, 38 a 42, e 8, e 2. Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a sessão neste dia 19 de junho de 2017.
Solicito a doutora Geisa que faça a leitura do texto bíblico. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém faz um processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. Dê a quem lhe pedir, e não vire as costas a quem lhe pedir emprestado. Palavra da salvação. Solicito ao senhor Marco Antônio Molon, secretário da mesa, que faça a chamada dos senhores vereadores. Excelentíssimo senhor vereador Mesina Arcanjo Bettini. Presente. Excelentíssima senhora vereadora Ana Maria Pedroso Gaburro. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Leizanol. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Darli Jaime Passarella. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Dionísio Desan. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Gabriel Magri. Presente. Excelentíssima senhora vereadora Gilda Maria Pedroso. Presente. Excelentíssima senhora vereadora Leila Davi Nogueira Fabres. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Luciano Quintino. Presente. Excelentíssimo senhor vereador Vicente Andreão Marques. Presente. Queria estar cumprimentando e agradecendo a presença de cada um que se faz presente nesta casa. Que sejam todos bem-vindos. Cumprimentar, a dona Penha, presidente do sindicato dos servidores públicos. Em nome dela, cumprimento todos os funcionários públicos presentes. Cumprimentar a Sorizinho, que está sempre presente nessa casa. Vaguinho de Chimonde aí, Maciel e os demais presentes. Sejam bem-vindos a essa casa de lei. Solicito à secretária administrativa que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Alta, realizada no dia 12 de junho de 2017, sob a presidência do senhor vereador-presidente Vicente Andreão Marques. O senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou à vereadora Ana Maria Pedroso Gaburro que fizesse a leitura do texto bíblico. Após, requereu ao secretário da mesa, vereador Marcos Antônio Moulão, que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a presença de todos. Em seguida, o senhor presidente solicitou à secretária administrativa a leitura da ata da sessão anterior, sendo a mesma submetida à discussão e votação, aprovada por unanimidade. Dando continuidade, solicitou a leitura da matéria de expediente, constando na pauta as seguintes proposições: projeto de lei número 18/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Espírito Santo por intermédio da Polícia Civil. Projeto de lei número 19/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento de débitos de contribuição previdenciária do município de Vargem Alta, Espírito Santo, com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Vargem Alta e da outras providências. E resolução número 02/2017, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a devolução de bens móveis inservíveis ao Poder Executivo Municipal de Vargem Alta, Espírito Santo, e da outras providências. Prosseguindo, o presidente convidou o senhor Ademilson Pancini para o uso da tribuna, para que este expusesse alguns de seus importantes projetos voluntários de preservação ambiental e reflorestamento, tendo recebido, no ano de 2016, a primeira colocação no projeto de sustentabilidade chamado Troféu Biguá. Após, convidou o senhor Adelson Pancini, que deu um breve depoimento sobre o trabalho voluntário do irmão. Dando prosseguimento, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores, tendo utilizado a tribuna para seus pronunciamentos na seguinte ordem: vereador Almezindo Arcanjo Bettini, vereador Dionísio Desan e o vereador Darli Jaime Passarella.
Após, por não haver mais vereadores inscritos para o uso da palavra, o senhor presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para as comissões permanentes desta casa darem seus pareceres ao projeto de lei número 19/2017, por se tratar de matéria de urgência. Ao retornar os trabalhos, o senhor presidente imediatamente solicitou a leitura da matéria de ordem do dia, constando na pauta o projeto de lei número 19/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o parcelamento de débitos de contribuição previdenciária do município de Vargem Alta, Espírito Santo, com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Vargem Alta e da outras providências. Colocado em discussão, comentou sobre o projeto o senhor vereador Darli Jaime Fassarella. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Por não haver mais matéria de ordem do dia, o senhor presidente passou para as considerações finais. Por nada mais haver a tratar, declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos senhores vereadores. Os inteiros teores dessa sessão e dos pronunciamentos ocorridos estão gravados em HD, arquivado nessa Câmara Municipal sob o registro. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Alta, número 20/2017, 12 de junho de 2017. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária administrativa que faça a leitura da matéria do expediente. Convite. Vossa Senhoria está convidado para o encontro de vereadores com o tema: o papel do Legislativo no desenvolvimento rural, educação fiscal e orçamento municipal. Palestrante Lúcio Berilli Mendes, auditor fiscal da Receita Estadual do Espírito Santo, representante do Grupo de Educação Tributária da Cefaz Espírito Santo, que será na sexta-feira, dia 23 de junho, das 14 às 16 horas, no auditório Hugo Zago, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Nesse momento, convido a senhora Maria da Penha Lima Chiesa, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Vargem Alta, para o uso da tribuna. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos Boa tarde. os vereadores. Eu agradeço pela oportunidade. Também quero agradecer a todos os servidores públicos que estão aqui e dizer que o nosso objetivo, você bem rápido, sabe? O nosso objetivo principal hoje é mostrar para vocês, vereadores, que nós estamos passando por um momento, todos os servidores estão passando por um momento muito difícil. Nós acreditamos numa mudança. E nós ainda vamos continuar a acreditar nessa mudança. Por quê? Nosso principal objetivo hoje, um dos principais objetivos, é falar sobre a reposição das nossas perdas salariais. No ano de 2005 a 2011, nós não tivemos reposição de perdas salariais. Por quê? Porque nós tivemos o prefeito, o nosso prefeito foi o que mais deu aumento. Mas deu aumento de 3%, 7%, nunca atingiu o índice do IPCA ou do INPC para corrigir o salário do servidor, que ficou sempre defasado. Em 2011, foi votado aqui na Câmara um novo plano de cargos e de salários, onde foi concedido índice diferenciado de aumento. E como nós, do sindicato, não podíamos questionar esse índice diferenciado, porque o salário igualou o menor salário ao salário mínimo, nós não questionamos, porque teve categoria que teve 100%, teve categoria que teve 82%, teve categoria que teve 14% em 2011. Vocês todos aí se recordam disso. Se nós questionássemos porque é proibido por lei, quando se dá um aumento, quando se reajusta o salário do servidor, praticar sobre índice diferenciado.
nós iríamos brigar para que esses índices fossem todos iguais. Só que houve um problema. Nesse plano de cargos de salários que foi sancionado, foi votado aqui na Câmara, nós tivemos um problema sério. Se nós continuássemos a bater o pé, que queríamos essa reposição, que nós queríamos que todos os índices fossem iguais, nós não íamos ter o aumento. Por quê? Porque teve o artigo 7º dessa Lei 908/2011, que cometeu uma injustiça muito grande com o servidor. Vocês sabem que o servidor, de 2 em 2 anos, eles são avaliados. Eles são avaliados de acordo com a pontuação que eles recebem. Eles têm um aumento, eles mudam de salário. Eles têm um aumentozinho no salário deles. Só que o artigo 7º aqui, se eu fosse questionar esse artigo aqui, eu não ia ter cá o aumento que foi dado. Imagine que o artigo 7º diz o seguinte: para a contagem de pontuação, cujo critério abaixo será descrito, será considerada a admissão do servidor no cargo em que está sendo avaliado. Primeiro, o servidor efetivo do município de Vargem Alta, que ocupe ou tenha ocupado o cargo de prefeito municipal no município, definido na tabela 1, terá 15 pontos por mês de efetivo serviço prestado. 15 pontos por mês. E o servidor que tenha ocupado o cargo de vice-prefeito, vereador, direção, assessoramento, tal, eles teriam 8 pontos por mês de serviços prestados. E o servidor efetivo de Vargem Alta, que tenha ocupado o cargo de chefia, coordenação, que são os famosos cargos comissionados, no município de Vargem Alta, teriam 6 pontos por mês, por efetivo serviço prestado. E o servidor do município de Vargem Alta, que tenha ocupado o cargo de chefia, já falei, são 6 pontos, são 8 pontos. E depois, aqueles servidores que têm ocupado o cargo de participado de comissão, de conselhos, eles teriam 4 pontos por cada mês de efetivo serviço prestado dentro dessas comissões. E o servidor, efetivo de Vargem Alta, nós servidores aqui, efetivo de Vargem Alta, o tempo de serviço público prestado exclusivamente ao município de Vargem Alta seriam contados 15 pontos por ano. Olha o que aconteceu com a nossa tabela de salário, olha o que aconteceu com os nossos salários. Vários servidores foram agraciados, vários servidores tiveram as suas pontuações. Quantos servidores que ocuparam o cargo de chefia, que somando cada mês que eles ocuparam o cargo de chefia de coordenação, quanto que deu lá no final, em pontuação, para ele poder mudar de categoria, mudar de escala, de salário. Enquanto o servidor efetivo, que está lá trabalhando, que está ralando, tinha só 15 pontos por cada ano de serviço prestado. Isso daí prejudicou a maioria dos servidores que estão aqui. Então, esse ano de 2011, eu não pude questionar essa imoralidade, que eu considero uma imoralidade, porque senão vocês iam ficar sem um aumento na tabela, mesmo diferenciado. E o que ia acontecer comigo? Vocês iam me enforcar em praça pública. Não é verdade? Vocês iam achar ruim comigo, vocês iam me enforcar. E nós ficamos do ano de 2011 até o ano de 2015, até hoje. Nós estamos desde 2011 até hoje, sem receber em nossos salários, sem receber a reposição das perdas salariais que nos são devidas. Quando chegou em 2015, o senhor prefeito da época, ele não concedeu para nós
a reposição das perdas salariais. Ele deu um reajuste, ele está devendo. Então, a nossa dificuldade em tratar com o servidor, a dificuldade que o servidor está passando é por isso. Porque nós estamos desde 2011 até 2017 sem reposição de perdas salariais, que está lá, ó, gravado lá na Constituição, no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. E é devido. Nós estamos pedindo socorro, nós estamos pedindo ajuda, e nós estamos dizendo que isso já foi levado ao conhecimento da administração pública, que nos diz que não existe condição financeira de fazer essa reposição. Por quê? Porque já foi atingido o limite prudencial da folha de pagamento, 53 e não sei quantos por cento. Bom, gente, se nós pudéssemos corrigir o nosso plano de carreira, eliminarmos essas imoralidades que estão acontecendo aqui, além de outras gratificações, que vocês vão lá no portal da transparência e olha lá, vocês vão ver lá, salário base de servidor. Vamos dar um exemplo. R$10. Outras remunerações, R$500. R$500 são esses? De onde está saindo isso? O servidor, todos vocês aí, merece uma explicação. E é isso que nós queremos. Nós queremos transparência. Entenderam? Nós queremos essa transparência. Porque o nosso quadro de pessoal, o nosso pessoal está insatisfeito com a situação e está me cobrando. Por isso eu estou aqui hoje. Se nós fôssemos lá saber que tipo de gratificação que está recebendo, por que está se pagando 10% sobre o salário de quem participa de comissão dentro do município? Por que isso? Se nós estamos todos aqui para a gente defender um direito, defender os interesses do município, eu acho que a gente deveria repensar essa história do nosso plano de carreira. Eu estou aqui pedindo a colaboração de todos os servidores, porque nós vamos iniciar, quem quiser nos acompanhar, nós vamos iniciar um trabalho junto à administração pública, porque o atual prefeito é culpado disso. Se nós estamos desde 2011 sem a reposição das perdas salariais, ele é o culpado. Culpados somos nós, o maior culpado fomos nós mesmos, servidores, que não soubemos reivindicar, que não soubemos brigar pelos nossos direitos. E é isso que eu estou vindo aqui propor. A união de todos os servidores públicos para a gente poder brigar por aquilo que a gente tem direito. Nós temos direito à reposição das nossas perdas salariais de 2011 a 2017, que está lá na Constituição Federal. Reposição de perdas salariais é uma coisa. É assegurada pela Constituição, a reposição é assegurada pela Constituição Federal e é obrigatória. É uma revisão geral anual que todo servidor público tem direito. E o que mais aconteceu? No ano de 2012, em plena campanha política, foi concedido aos secretários, prefeitos, vice-prefeitos, um aumento de vencimento no valor de 37%. Foi repassado para o servidor? Não era uma revisão? Por que nós não ganhamos ela também? Este ano aqui, foi pleiteado um aumento para o serviço autônomo de água e esgoto no valor de 10%, porque o prefeito tinha dado um reajuste para nós de 10% para o servidor público. Espera lá. O que é uma autarquia? O SAI é uma autarquia
que foi criada desde quando o município era pertencente a Cachoeira Itapemirim. Tem vida própria, tem salário, recebe para prestar um serviço público, ganha, pode utilizar aquela verba para pagamento de despesa, de pessoal, de tudo mais. Mas ele está ligado diretamente à administração pública. Está na lei. Nós também não poderíamos estar aqui pleiteando um tique alimentação quase no mesmo valor do deles? Poderíamos. Mas o que nós queremos? Nós queremos que os nossos direitos sejam respeitados, que as nossas reposições sejam negociadas, que vocês nos ajudem a fazer isso, que vocês nos dêem sustentação para isso, porque se vocês visitassem cada secretaria deste município, vocês iam ver. Se vocês fossem lá na Secretaria de Obras, vocês iam ver o que acontece lá dentro. Fala que o povo lá fica à toa não. Lá nós temos eu não sei se ele está por aqui, nós temos um trabalhador braçal que trabalha de borracheiro. Olha um acidente que aconteceu ali essa semana. O cara foi tirar um pneu, estourou no rosto e o cara perdeu parte do rosto. Olha o risco que ele está correndo. Quanto que ele ganha? Salário mínimo, porque o salário base dele está abaixo do salário mínimo. Lá dentro do setor de obra, nós temos gente que recebe insalubridade, mas temos outro que não recebe. Por quê? Porque precisamos fazer um levantamento. Precisamos fazer um levantamento técnico de cada função para pagar o que é justo para o nosso trabalhador. Você conversa com o professor e vê a carência que o professor tem, né? Só conversando para saber. Porque no ano de 2011, a promotora Jovina, ela ficou decidido um acordo entre a Secretaria de Educação e a Promotoria Pública para que se fizesse um novo Estatuto do Magistério e o novo plano de carreira do magistério e que se acompanhassem todas as legislações pertinentes. Isso foi feito, gente? Este ano que foi criada uma comissão, para que se tome essa providência. E o piso salarial unificado é pago para quem? Quem é que recebe? Quem faz as correções? Como é que é feito? Então, a nossa disposição hoje é sobre a reposição das nossas perdas salariais, é defender os nossos direitos estatutários, contidos num plano de carreira, e a nossa remuneração hoje, atual, do servidor público, depois que o Bosco deu o aumento, aí você fala assim, eu dei um reajuste, deu um aumento. Olha, até nós estamos com a maioria dos nossos servidores, quase que 82% dos nossos servidores, com salário base abaixo do salário mínimo, que recebe um complemento para completar 937. Enquanto nós temos outros servidores que o salário dele está lá 1.000, ele está recebendo lá vantagens lá e gratificações de 3, 4 mil reais, 2 mil. E a gente não sabe de quê? O que eu estou dizendo aqui, pega o portal da transparência e verifique. Está lá, para todo mundo ver. E essas pontuações também, que até foi me pedido aí para ver sobre isso, a gente está tendo algumas dificuldades. Na hora da avaliação, se faz avaliação para mudança de letrinha lá, para mudar o salário, tem servidor que ganha lá, muda duas casinhas. Tem outro servidor que faz o mesmo serviço, tem a mesma carga horária,
muda uma só, por quê? Nós estamos tendo problema nesse sentido. E também essas gratificações, esses outros percentuais, essas outras coisas, eu acho que já está na hora da gente dizer um basta. Eu pedi até a minha colaboradora ali, a Fabiana, que trouxesse cópia, fizesse cópia da nossa tabela atual de salário, distribuísse com os servidores e com vocês também. Porque eu não acho justo uma pessoa com 15 anos de trabalho, 10 anos de trabalho, estar com esse salário que nós estamos vendo aí. Nós precisamos corrigir esses problemas. Nós precisamos da ajuda de vocês para mudar nosso plano de carreira. Porque o nosso plano de carreira, eu encontrei um igualzinho no nosso estado. Foi um copia e cola. E foi aprovado aqui nessa Câmara. E foi aprovado. E o nosso ticket alimentação. Pois é, nós lutamos muito para ter o nosso ticket alimentação. Em 2010, nós fizemos um movimento e conseguimos que o prefeito concedesse um ticket alimentação no valor de R$100 para nós. Esse ticket alimentação, ele veio sendo pago de dezembro de 2010 até agosto de 2015. Por quê? Porque em 2015 o servidor tentou pleitear um aumento do ticket alimentação e fomos agraciados com o aumento do ticket alimentação, que passou de R$100 para R$250. Mas o servidor sem reposição das perdas salariais, sem uma mudança, sem uma avaliação decente, sofrendo, passando por constrangimentos, às vezes até por coações, porque tem muita gente que tem medo. Tem muita gente que tem medo. Ah, não vou lá pleitear isso não vou no sindicato não, porque depois eu vou ser perseguido. Mas o servidor tem muito mais força porque nós todo mundo juntos, não é verdade? Então, o nosso ticket alimentação, sem reposição de perdas salariais, uma avaliação que tem que ser revista a forma de fazer essa avaliação. O nosso ticket em R$250, eu vou fazer uma assembleia e nós precisamos de pleitear um aumento desse ticket alimentação. Está muito baixo. Está muito baixo em relação a funcionários da autarquia e aos funcionários também, outros funcionários públicos de outras, né, que recebem muito mais do que o servidor que está aí. Então, gente, esse é o meu recado. Se alguém tiver mais alguma coisa, isso daí, Samuel, isso daí pode se ver através da reformulação do plano de cargo e de salário. Isso daí é uma reivindicação que vem desde 1996. Todo mundo sabe disso, desde 1996 existe essa reivindicação. Entendeu? Então, com essa mudança, com essa reformulação do nosso plano de cargos e salários, nós vamos poder fazer a correção disso daí. E outra coisa, que, né, eu gostaria de convidar vocês todos para visitar a nossa entidade lá, que a porta está aberta para todos os servidores públicos.
O que vocês precisarem, nós estaremos lá. E também uma outra situação que eu gostaria de colocar aqui. Existe uma imposição legal de que toda negociação referente a servidores públicos, elas necessariamente têm que ser feitas através de acordo coletivo de trabalho. Esse acordo coletivo de trabalho, ele tem força de lei. E ele só pode ser feito com assistência do sindicato e com assinatura dos representantes sindicais e dos funcionários, dos servidores e da administração. Senão, não tem validade legal. Então, toda vez que vocês tiverem que pleitear alguma coisa, nos procure, nós estamos de portas abertas, nós temos a nossa assessoria jurídica para atender vocês. E a gente pode estar tomando ali, ouvindo, traçando fazendo uma assembleia, fazendo uma minuta de um acordo que possa atender a todo mundo. Entenderam? Para a gente poder fazer um bom trabalho. E para a gente fazer um bom trabalho e levar justiça para o servidor público, que tem muita gente que está aí há 15, 20 anos, para a gente levar justiça até eles, eu preciso de todos vocês. Eu preciso da colaboração de todos vocês. Entenderam? E eu fico assim, até meio assim, porque é a segunda vez que eu venho aqui pedir alguma coisa para ocupar a tribuna. Muito obrigado, Zé Américo, obrigado, senhor presidente, vocês todos. Mas não era só isso que eu tinha para falar, não. Não era só isso, não. Nosso plano de carreira, ele tem que ser feito em conjunto com o servidor público. É ele que sabe. Ele tem que participar da elaboração do plano de carreira dele. Ele tem que participar da atualização do estatuto. Ele tem que saber quais são as comissões que estão formadas dentro do município que recebem para trabalhar. O servidor precisa saber disso. Por quê? Porque hoje um está sendo injustiçado. Porque às vezes se dão oportunidade a pessoas que não têm a mesma capacidade do que a outra que está lá sendo desprezada, jogada de canto, de lado. Tem muita gente aqui, nós temos motorista de ônibus escolar, que tem curso superior. E na avaliação de desempenho dele, ele só mudou uma casinha. Por quê? Nós temos 2. Ainda temos um que faz pós-graduação. Por que ele não pode ser aproveitado numa comissão de transporte? Precisa de botar lá uma servente para representá-los. Vocês estão entendendo? Estão me compreendendo? Porque o servidor, o sindicato, não sou eu, não. Os sindicatos são os servidores, eu faço o que eles me pedem. Eu faço aquilo que a gente discute e acha que é direito. Porque o que é errado, a gente não vai lutar pelo que é errado, porque direito a gente não tem que ter prova do direito. Não tem que ter prova, direito não é prova. Então, para tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu tenho prova. Eu não menti, em nada não acrescentei, não botei nada de que não fosse fora do que a gente se propôs a fazer. Então, eu peço a vocês, quando vocês tiverem um tempinho livre, visita lá a Secretaria de Obras. Olha a situação de oficina. Olha lá, vai lá ver. Sai dali, vai lá na fábrica de manilha.
Vai lá na escola lá lá embaixo, em Boa Esperança. Vai lá em Prosperidade. Vai lá bater um papo com o seu Pedro lá na Secretaria de Educação. Faz uma viagemzinha com o Valmir no ônibus dele, para ver a manutenção. Vai lá na Secretaria de Saúde e vê as condições de trabalho do pessoal da Secretaria de Saúde. Vai lá ver. Vai lá ver se eles recebem insalubridade. Não são todos, não. Eram para todos receberem, mas não são todos, não. Vamos, gente, nos unir. Vamos acreditar que a gente ainda pode praticar mudança. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está ali, todo mundo aqui, nós somos todos unidos. Que todo mundo votou em João e Mirim acreditando na mudança. E nós precisamos ver essa mudança com união. Com a união de todos vocês. E aqui fica o convite. Que vocês possam, que as portas lá do sindicato estão abertas. Zé Américo já me visitou. Estão abertas. E eu vou esperar a visita de cada um de vocês. E vou esperar a visita de cada um de vocês que está aí também. E convidar a quem não está afiliado, que queira participar da luta, que se filie. Que se filie e vão lutar pelos nossos direitos. Né? Vamos lutar pelos nossos direitos. Gente. Dona Penha, aqui, ó. Eu queria parabenizar e agradecer o esclarecimento, né, que você vem passando para a gente aqui hoje. A gente sabe, né, da dificuldade, da situação, né, que vive o funcionalismo público hoje. Essa casa aqui está a parte de tudo, só que a gente sabe que a gente não pode solicitar, né, retificar um aumento de salário devido ao impago da folha. Em relação ao ticket, né, a gente sabe que é importante, né, poderia sim a gente convocar, solicitar uma reunião junto ao prefeito, os vereadores junto, né, para poder lutar por esse aumento desse ticket. Mesmo sim, sabendo que o ticket, né, quando o funcionário vai aposentar, né, ele não entra. Né? É por isso que eu estou falando, Vicente, que precisamos atualizar a tabela de salários, porque nós temos um servidor que se afastou agora do trabalho. Ele ganhava 2.000 e pouco, trabalhando de 6 da manhã até as 11 da noite. Ele foi lá para o Impreva, o salário-benefício dele está sendo calculado em cima do salário base mais as vantagens. Ele vai receber um salário mínimo, um salário pouco. Vai dar para ele manter a família dele? Então é preocupante. Então a gente, sim, a casa está aqui aberta para isso, para a gente discutir os assuntos, né, junto aos vereadores, né, lutarmos juntos. A gente nunca, jamais a casa, os vereadores vão ficar contra, né? Não estou aqui contra o prefeito. Não, sim, a gente está falando isso daí, a gente está dizendo isso assim, que a casa está aberta aqui para o que for preciso. De repente, você poderia fazer uma reunião, solicitar uma reunião, né, com o executivo, a senhora como presidente e os funcionalismos. Fazer uma comissão de servidores. Por que não? Porque lutar, né, por uma igualdade, né? Uma igualdade. Vicente, foi até bom você falar sobre isso, sobre a impossibilidade, porque atingiu o índice, não é? Esse índice precisa ser, eu, como sindicalista e como profissional na área, eu vou dizer para você, se fizermos hoje uma auditoria, não auditoria, mas uma revisão na folha de pagamento e no que está sendo pago, eu garanto para você que o prefeito deve estar pagando mais ou menos 50% a mais de uma folha de pagamento. Então, vocês, como vereadores, vocês têm o direito de chegar lá e
aqui fazer contratar uma equipe técnica e fazer isso aí. Porque assim vocês vão comprovar que nós temos sim direito de pedir reposição das perdas salariais, que nós temos sim dinheiro para pagar. Não, com certeza. A gente Eu sabe te disso. faço essa proposta. Não, a casa aqui está à disposição, está na PEN. A gente agradece, né, de coração a presença da senhora aqui. Né, e sempre que precisar, estamos aqui. Eu até hoje pedi lá aqui para a Câmara, aqui o pessoal da Câmara, para lembrar os vereadores que votaram em 2011 e aprovaram esse plano de carreira, que foi um copia e cola, que eu vi em outros municípios no sul do estado. Dentre esses vereadores, nós tínhamos uma funcionária pública. Brincadeira. Porque, Vicente, eu até o ano de 2015, eu prestei serviço como, na minha central sindical, eu era responsável por todos os sindicatos e servidores públicos do Estado do Espírito Santo. E, felizmente, eu fui agraciada lá na Assembleia Legislativa, né? Eu fui homenageada na Assembleia Legislativa pelo serviço prestado ao Estado dentro da área de servidores públicos. Então, eu quero estender o meu conhecimento a todos os servidores e a todos vocês para cooperar, para ver se a gente chega e mostrar para vocês, né? Parabéns. Porque o que eu estou propondo aqui já foi feito em outros lugares e deu certo. Obrigado, gente. Muito obrigado, seu Darli, a dona Ana, o senhor, você também, dona Gilda, mãezona, né? Leila, seu Luciano, seu Marcos, todo mundo, muito obrigado. Eu não vim aqui para me colocar contra a administração pública. Eu vim aqui para declarar de vez que eu estou do lado do servidor. Estou à disposição da administração pública para a gente fazer um bom trabalho. Muito obrigada. Muito bem. Nesse momento, nós vamos franquear a palavra aos senhores vereadores. Concedo a palavra ao vereador Gabriel Magri. Boa noite, presidente, a mesa diretora, aos funcionários, boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos vocês, funcionários. Eu queria aqui me dirigir a palavra para agradecer aqui a Penha por ter vindo aqui, parabenizar ela pela coragem que ela tem de estar de frente aqui com os funcionários públicos. Uma coisa que eu vou estar frisando, que ela colocou aqui, quem não é filiado, procure se filiar, porque para termos direito de estar reivindicando, correndo atrás, pedindo, a gente também tem que contribuir. E eu quero estar deixando bem claro aqui, que eu acho que tudo que a Penha falou aqui é uma coisa séria, uma coisa que está acontecendo. A perca salarial para nós é muito prejudicial pelo seguinte, eu sei, senti isso na pele, já que eu também sou funcionário público, e eu estou aqui disposto, dentro dos meios legais, dentro das formas legais, todo lado de vocês, e Penha, se você precisar da minha ajuda por alguma coisa, eu estou à disposição. Quero agradecer a presença de vocês e todos podem contar comigo, porque eu estarei nessa luta junto com vocês. Muito obrigado. Te agradece as palavras do vereador Gabriel Magri. A palavra continua franqueada.
Concedo a palavra aí ao vereador Dionísio Dezan. Primeiramente, uma boa noite ao presidente, Boa noite. Vicente, ao Marcos, aos assessores, aos caros colegas vereadores, aos internautas e a todos nós que somos funcionário público, de uma forma ou de outra. E, primeiramente, antes de citar na Dona Penha, eu gostaria de lembrar da inauguração da Exposul, né, que vai acontecer em Cachoeiro no dia 21 a 24 de junho. Esse banco, né, de negócio, de sustentabilidade tecnológica e inovação para o nosso sul do estado. Isso vai ser uma riqueza enorme para os produtores, para as pessoas que querem, né, investir na sua própria empresa. Esses valores. E outra situação que eu quero colocar aqui, nós estamos sendo questionados muito diante daqueles radares que foram colocados lá embaixo na Serra de Soturno. Eu até citei, até alguns vereadores também concordaram, parece que Vargem Alta se estende até lá embaixo, naquele setor lá. Então, quando se trata de tragédia, né, Vargem Alta está lá embaixo, lá, sempre se reivindicando. E hoje foi encaminhado um outro ofício ao governador Paulo Artung, que ele esteve aqui em Vargem Alta, né, olhou o caminho do campo, a estrada de Paraíso, e também chegou na inauguração do frigorífico ali do sempre amigo do Ronilo Altoé. E nessa ocasião também eu pude entregar pessoalmente esse ofício e receber também para ter uma resposta para nós varginhaltenses sobre essa Serra de Soturno, dessa saída de escape. Então não é simplesmente um radar que vai funcionar, pode causar mais mortes ainda ali. Então acho que é a saída de escape, uma saída emergencial, que não vai ter tantos valores nessa colocação dessa saída de escape na Serra de Soturno. E voltando, parabenizar a Maria a Penha por esse trabalho, uma pessoa que eu admiro, independente ao lado profissional, uma pessoa amiga. E quando ela se coloca diante dessa situação do salário público, do funcionário público, a gente vem debatendo aqui uma situação desde o princípio, a transparência. Isso que aconteceu aqui hoje, talvez não é culpa dela, mas às vezes era para ter acontecido desde o início, essa apresentação para nós. Para que a gente possa cada vez mais estudar e valorizar os valores humanos que nós temos aqui na nossa região. Isso são questões para a gente trazer, como o Vicente colocou, de trazer assunto para dentro dessa casa, para a gente discutir a melhor maneira, a melhor forma de trazer uma tranquilidade, não para os funcionários, porque atrás de vocês tem uma família, tem uns filhos. Eu me olho vocês como se eu estivesse desse lado. Então, parabenizar a Penha. Que eu puder fazer também, estou à disposição nessa parte da transparência, da moralidade, da gente trazer esse retorno que desde 2011 é uma perca muito grande. E hoje a gente depara 2017, então são quase 6 anos, vamos botar 5 anos, que a gente está reivindicando hoje. Então, por isso que é bom esse estudo hoje com o Executivo, de que forma, como nós vamos negociar, como nós vamos chegar a essa situação. Então, eu acho que o diálogo vai ser muito importante da agora para frente. Como você citou, os vereadores, a casa está à disposição, como o Vicente já colocou. E eu também estou à disposição para a melhoria. A gente não pode falar em transparência se a gente não viver esse momento da transparência. Se a gente não viver esse momento que nós estamos passando no nosso município. E ela falou uma frase muito bonita. Eu acredito na mudança. Cada um de nós que nós estamos aqui, nós acreditamos nessa mudança. Ela vai acontecer. Eu acredito muito, eu tenho muita fé em Deus. Quando a leitura do Evangelho falou, olho por olho, dente por dente, mas nessa forma radical, não. A gente tem que ceder. Você vê, se você leva um tapa na face, estende a outra. Se às vezes abre um processo para pegar a sua túnica, dê a outra. Mas a gente tem que ceder.
É o momento da gente ver os dois lados, como nós estamos no nosso município. Eu falo particularmente, eu estou fazendo o máximo de mim como vereador. Eu vou fazer meu trabalho de vereador. Esse foi o meu princípio e eu quero permanecer ele. O meu trabalho de vereador, eu quero cumprir ele, com a graça de Deus, porque eu falo, não só foi os eleitores. Deus permitiu que eu chegasse aqui. E eu não quero me vangloriar, nem fazer nada por um grupo, por uma pessoa. Eu estou olhando Vargem Alta hoje. Vargem Alta precisa de mudar. Esse é o meu ponto que eu sempre almejei e eu espero e tenho esperança. Hoje eu posso citar a Suari, uma pessoa, não é idoso, Suari, mas com todo respeito ao senhor, nessa casa que está aqui hoje presente, o senhor e Dona Gilda. Eu considero a minha matriarca, a matriarca da Câmara. Então são pessoas que deram de tudo para esse município, fizeram o máximo. Então foi citado várias situações aqui dentro dessa Câmara, de semente, de boas ações, o que nós vamos levar da nossa vida. O que eu quero levar da nossa vida, o que eu quero passar nessa casa de leis, fazendo meu papel de vereador. E meu foco é a transparência. Então, desde já, Penha, muito obrigado e parabéns pelo esse certificado que você recebeu da Assembleia, merecido, representando o nosso município. Às vezes a gente não sabia. Ninguém tinha esse conhecimento, então valeu mesmo e feliz daqueles que puderam te homenagear dessa forma, tá? E desde já, uma boa noite a todos, obrigado. Chega a agradecer as palavras do vereador Dionísio Desan. A palavra continua franqueada. Conceda a palavra ao vereador Marco Molon. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a minha diretora, o presidente Vicente, o vice-presidente Dionísio, aos assessores, todos os vereadores, companheiros e vereadoras, e a todos vocês presentes. Quero pedir ao presidente que envie um ofício ao secretário da Educação, solicitando a ele uma visita a cada comunidade do nosso município, porque a gente está passando assim, por muita dificuldade nas escolas, e gostaria também de pedir aos vereadores e vereadoras que possam estar assinando também esses ofícios, porque é muito importante, que eu acho que o crescimento do município vale muito da educação. E quero também aproveitar para parabenizar a dona Penha, né? E a todos os servidores que estão aqui lutando pelo seu direito. Meu muito obrigado a todos. Agradecer as palavras do vereador Marcos Molon. A palavra continua franqueada. Conceda a palavra ao vereador Almezino Bettini. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Vicente, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais membros da mesa, cumprimento meus nobres colegas vereadores, vereadoras, assessoras e cumprimentando aí a presidente do sindicato, a Penha, cumprimento todos os servidores e também os internautas. Foi importante, Penha, a sua colocação e a sua luta, né, que você sempre já teve aqui em outra oportunidade também apresentando a situação de todos os servidores. E com certeza, né, a tal da perda salarial para o servidor é muito ruim. Então a gente reconhece isso e sabe que todos os servidores são merecedores. Como o presidente Vicente colocou, a situação também de crise no país, no estado e no nosso município não é diferente. Então, a gente tem que, igual você colocou, Penha, a gente está aí vendo a possibilidade de estar reunindo com o Executivo e vendo aí a possibilidade de estar colocando aí, né, essa colocação das perdas salariais de todos os servidores. E aproveitar a oportunidade também para agradecer a todos vocês. Porque eu costumo dizer que quando o povo, né, quando os munícipes procuram o servidor, em vários setores, em várias secretarias, eu costumo dizer assim, os nossos munícipes, o nosso povo precisa ser bem acolhido.
nem sempre ele consegue receber um sim, tanto do executivo como nas secretarias, mas eu costumo dizer assim que a importância de atender bem o nosso povo. Então aí eu parabenizo a todos vocês que atendem muito bem aí em cada setor onde vocês trabalham, atende bem a nossa população. Isso é muito importante, porque quando o povo vai procurar uma ajuda, uma orientação, é porque realmente ele está precisando. Então, acho que quando não é possível atender na sua reivindicação, mas procurar orientar e encaminhar eles para outro setor, onde ele possa ser atendido e resolvido a sua situação. Desde já agradeço aí a luta da presidente Penha, dela estar colocando para nós a situação do servidor, e a gente está à disposição de todos vocês, no que for possível, a gente está lutando junto com vocês para buscar essas melhorias que tantos vocês merecem. Meu muito obrigado. Deixa eu agradecer as palavras do vereador Almezino Bettini. A palavra continua franqueada. Com a palavra a vereadora Dona Ana Gaburro. Quero cumprimentar mesmo a pessoa do presidente, cumprimento os meus colegas vereadores, assessores, cumprimento a vocês, na pessoa da Dona Penha, eu cumprimento a todos. Muito obrigado pela presença. Eu, como servidora pública, não pude deixar de falar que a Dona Penha foi muito sábia nas palavras que ela colocou aqui, tá, Dona Penha? A senhora foi muito sábia naquilo que a senhora disse aqui. Na verdade, eu, como servidora pública também que sou, eu vejo que não tem condições a tabela da gente, o presidente, está nessa situação. Mas uma andorinha só não faz verão. Não é isso? Então eu quero dizer assim, vamos nos mobilizar. Você, Dona Penha, você me fez um convite lá fora agora há pouco. Ana, junte-se a nós, venha me ajudar nessa luta. Eu quero dizer que eu estou pronta para ajudar, sim. Porque a gente sabe a dificuldade da folha, do município, do estado, do Brasil. Mas os servidores também, eles têm que levar para casa o alimento, a saúde, a vida para sua família. E o nosso salário, realmente, o salário do servidor está defasado há muito tempo. Eu já venho mexendo de vez em quando nessa tecla do funcionário público. Porque eu falo aqui com muito orgulho, que eu também há 12 anos sou funcionária pública desse município. E fui lá no município de Alfredo Chaves também por muitos anos. Mas, infelizmente, nos dias de hoje está difícil, porque o limite da folha está ultrapassado. Mas não está impossível, como a senhora disse, Dona Penha. Não é impossível. Vamos nos unir, vamos tentar. Vamos fazer o que é melhor para o trabalhador, para o povo mais sofrido, mais criticado, mais injustiçado, que somos nós, os servidores públicos, que realmente não é só em Vargem Alta, é em todos os municípios. Esse dia eu tive com o prefeito de Alfredo Chaves, a população também lá está reclamando devido ao salário. Então, vamos nos unir nossas forças, vamos tentar. A senhora disse aqui com clareza, eu gostei. Juntos vamos mudar. Vamos à luta. Vamos arregaçar nossas mangas e vamos lá. Vamos junto, quem sabe que a gente não chega lá, no nosso objetivo. Quer subir umas 2, 3 casinhas, pelo menos. Porque estacionou nenhuma que não sai. Não é assim? Então, eu quero agradecer a vocês todos e a você, Dona Penha. Eu chamo de você porque a gente já tem uma amizade de chamar de você. Eu gostei das suas palavras, você foi muito sábia naquilo que colocou aqui. E você fala com certeza, né, presidente? A senhora falou que com muita clareza e certeza do que a gente pode e aonde a gente pode chegar. Muito obrigada. Vereadora, a gente imaginando aqui a senhora falando,
Você imaginar com um salário tão defasado que tem o servidor público, né? Hoje a gente vem te agradecer mesmo o servidor público, porque ele trabalha por amor ao município, porque o desânimo deve ser tão grande de se trabalhar, né? Você sair para trabalhar e imaginar com um salário tão pequeno, muitas vezes, dá desânimo para você sair para trabalhar. Então, assim, a gente tem que agradecer mesmo que o trabalho continua, né? E com certeza trabalha por amor ao município, né? Porque o desânimo bate realmente, acho, em muitos momentos, né? Cada um. É verdade, presidente. A gente trabalha mais por amor e é pela necessidade. Porque você pega o seu salário, você vai no supermercado, você não traz tudo o que precisa. Você fala, gente, eu perdi dinheiro, cadê? Independente também, né, que a gente fala saúde, ter comida, tudo, mas sim, o ser humano, ele tem direito a uma vida digna, né? A uma vida digna. O ser humano, ele tem que ter direito a uma vida digna. Verdade, presidente, você falou certo e parabéns aí a vocês que se mobilizaram. Faça e vamos fazer a diferença. Muito obrigada a todos. Deixa eu agradecer as palavras da vereadora Ana Gabor. A palavra continua franqueada. Por não haver mais vereadores inscritos, para o uso da palavra, solicito à secretária administrativa que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de lei número 18/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado do Espírito Santo por intermédio da Polícia Civil. O prefeito municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Estado do Espírito Santo por intermédio da Polícia Civil com a finalidade de empreender esforços conjuntos para a confecção de cédula de identidade no município. Artigo 2º. Para a implementação do convênio constante do anexo 1, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder os serviços públicos necessários do seu quadro de pessoal. Artigo 3º. É parte integrante desta lei a minuta de convênio constante do anexo 1. Artigo 4º. As despesas com a execução do disposto nesta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do orçamento do município. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário, Vargem Alta, Espírito Santo, 5 de junho de 2017, Prefeito Municipal João Crisóstomo Altoé. Exposição de motivos. Senhor Presidente e senhoras e senhores vereadores, ao dar início à administração no município, passei a manter contato com a chefia da Polícia Civil e com a Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado do Espírito Santo para a viabilização e implementação dos trabalhos de emissão de documento de identidade para a população que necessita dessa prestação de serviço. No último mês de abril, realizei contato pessoal com a equipe de governo e chefia da Polícia Civil, onde postulei formalmente que o serviço fosse realizado no município de Vargem Alta, conforme ofício do gabinete número 99/2017, datado de 28 de abril de 2017. Por outro lado, as autoridades se colocaram sensibilizadas com o esforço da administração municipal de Vargem Alta, pois esses serviços postos à disposição da população são de extrema significância. É importante mencionar que várias pessoas são obrigadas a se deslocar para outras localidades para obter a sua carteira de identidade, sendo que, doravante, com a celebração desse convênio, os serviços estarão à disposição de todos. Assim, tal exposição de motivos tem a pretensão de motivar as senhoras e aos senhores vereadores para que, diante do relevante interesse público, a matéria seja apreciada e votada favoravelmente. É o que se requer, desde já, em relação ao presente projeto de lei. O anexo 1 é parte integrante deste projeto. Vargem Alta, Espírito Santo, 5 de junho de 2017, Prefeito Municipal João Crisóstomo Altoé. Projeto de lei número 18/2017 está em discussão.
Vereadora Leila Davi. Boa noite a todos. Eu acho muito importante esse projeto, eu voto a favor, porque é uma conquista do município de Vargem Alta. Os nossos filhos, nossos alunos, saíam daqui para tirar a carteira de identidade em outros municípios, né? Cachoeiro, Vitória, Rio Novo. Então, isso é uma conquista de direito para o cidadão de Vargem Alta. Então, eu sou favorável e a gente vê que não onera para o município, porque não vai ter contratação, vai ser pessoas já do quadro de funcionários, né? São 2 servidores que serão treinados para poder fazer, junto com a Polícia Civil, a cédula de identidade do cidadão varginhaltense. Então, é muito importante para Vargem Alta, é uma conquista muito grande para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos alunos, que não precisam mais deslocar de Vargem Alta para tirar a sua cédula de identidade em outro município. Então, é uma vitória, meu voto é a favor, e eu acredito muito no voto dos meus companheiros também. O projeto continua de discussão. Vereador Darli Passarella. Uma boa noite a todos, né? Parabenizar aqui, não é o momento, mas parabenizar aqui o trabalho que o sindicato vem fazendo, e eu acho que tem que lutar mesmo pelo direito de vocês. Em relação ao projeto aqui, também sou favorável, como a vereadora Leila acabou de colocar. Hoje, para se tirar uma cédula de identidade, você tem que ir Vitória, Cachoeiro ou Castelo. A gente sabe que em Cachoeiro tem pessoas que ficam na fila e depois vende o direito. Então, é mais uma conquista, né, uma ação importante que o município vem fazendo de ceder esses 2 funcionários. Eu acho que é justo. É uma coisa que vai facilitar, né, vereadores? Vai facilitar muito a vida do nosso cidadão aqui, do nosso município. Então, meu voto é favorável. Muito bem. O projeto continua de discussão. Vereadora Ana Gabor. Eu também sou a favor. Eu acho que Vargem Alta já tinha que ter tido isso sempre, porque para mim tirar minha identidade eu precisei lá em Vitória também, que aqui não tem. Quantos idosos que não estão conseguindo receber aposentadoria porque está faltando a identidade, e em risco até de perder a aposentadoria se acumular três salários, perde a aposentadoria por falta da carteira de trabalho, da carteira de identidade. Isso foi uma coisa muito bacana que vai acontecer no nosso município. Parabenizo o prefeito por essa iniciativa. Parabenizo a nós que vamos votar a favor. Quem vai sair ganhando é o povo de Vargem Alta, é nós, é nossos filhos, nossos netos e os idosos, nossos pais, né? Porque isso é uma conquista maravilhosa, uma coisa muito bacana. Sou a favor e parabéns. O projeto continua em discussão. Vereador Mesino Betim. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o prefeito pela iniciativa. E como a vereadora Ana colocou aqui, nós somos testemunha da dificuldade, principalmente dos idosos, que precisam se deslocar do nosso município para irem até os municípios vizinhos para fazer seus documentos. Então, acho que com certeza o projeto é muito importante e somos a favor. Obrigado. O projeto continua em discussão. Vereador Marcos Molon. Também quero dizer que eu sou a favor do projeto, que eu acho muito importante, que município, eu acho que tem que ter esse serviço aqui prestado. E, inclusive, hoje mesmo na rua, recebi umas 2 cobranças a respeito disso. Eu quero parabenizar o prefeito e dizer que também sou a favor. O projeto continua em discussão. Vereador Gabriel Magri. Eu quero falar que eu sou totalmente a favor a dificuldade que as pessoas têm para estar tirando essa identidade. Parabenizo o prefeito pela iniciativa que ele teve, junto com a vereadora Dona Gilda, que nós esquecemos, alguém esqueceu de falar, que Dona Gilda foi a mentora de estar fazendo ofício à prefeitura, reivindicando isso através das nossas conversas, da necessidade de ter uma confecção da identidade aqui no município. Meu voto é favorável para favorecer a nossa população. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Vereador Dionísio Desan.
Desculpa, dona Gilda. Parabéns pelo projeto, tá? Eu nem me toquei. Desculpa, tá? Parabéns. Eu quero parabenizar ao prefeito que acatou esse pedido da dona Gilda. Dona Gilda, os parabéns. E quero parabenizar a parceria da prefeitura com a Polícia Civil. Eu acho que é o caminho a parceria, o diálogo. Então deve conter sempre esse diálogo, de forma que traz benefício para o município. Então, meu voto é favorável a essa sensibilidade que nós temos dentro do nosso município hoje, de termos a carteira de identidade aqui no nosso município de Vargem Alta. Então, orgulho para nós. O projeto continua de discussão. Também sou a favor do projeto, né? De extrema importância, né? Esse projeto. Parabenizar a dona Gilda, vereadora, o prefeito que acatou nesse projeto. E é uma preocupação, né, com a população. Isso aí nem era para ter acabado. Sempre foi feita a carteira de identidade aqui, nem sei o porquê que parou, né, um dia, né? Então eu também sou a favor do projeto. O projeto está em votação. Os vereadores concordam, maneiros sentados. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 02/2017, que dispõe sobre a devolução de bens móveis inservíveis ao Poder Executivo Municipal de Vargem Alta, Espírito Santo e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e prerrogativas regimentais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica autorizada a devolução à Prefeitura Municipal de Vargem Alta dos bens móveis listados no anexo 1 desta resolução. Parágrafo 1º. Os bens objetos de devolução foram considerados inservíveis pela Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A devolução será efetivada mediante a lavratura do respectivo termo de devolução e entrega. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Vargem Alta, Espírito Santo, 7 de junho de 2017, Vicente Andreão Marques. Anexo 1. Monitor LCD 18 polegadas, módulos 632 Plus Samsung, monitor LCD 17 polegadas, módulo 740 NC Samsung, notebook Sony Acer 5920, notebook Acer Intel WM39845AB6, refrigerador prosdóximo 280 litros. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por objetivo devolver os seguintes bens móveis considerados inservíveis pela Comissão de Patrimônio da Câmara Municipal que foram listados no anexo 1. A comissão para a realização de inventário dos bens em almoxarifado e patrimônio da Câmara Municipal de Vargem Alta, nomeada através do ato número 15/2016, de 31 de julho de 2016, apresentou através do memorando número 002/2016 a supracitada relação de bens móveis a serem baixados do patrimônio em condições irrecuperáveis e ou inservíveis. Assim, esses bens não atendem mais às necessidades da Câmara Municipal. Certamente serão mais úteis ao Executivo Municipal. Com esses fundamentos, remetemos o presente projeto de resolução para a apreciação do plenário e ensejamos que seja aprovado pelos nobres edis. Vargem Alta, Espírito Santo, 6 de junho de 2017, Vicente Andreão Marques, presidente. Projeto de resolução 02/2017 está em discussão. Vereadora Ana Gaburro. Parabéns ao presidente, à casa, que sempre doa. A gente sempre tem alguma coisa para doar. Graças a Deus, com as nossas economias, né? Essa casa, graças a Deus, ela sempre foi companheira de devolver o que está estragado para jogar fora. Devolver o que está bom para ser útil para onde mais precisa, né?
Parabéns, presidente, pela iniciativa e parabéns para nós também que estamos aqui juntas, né? E estamos de acordo com essa devolução. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Vereador Darli Passarella. Também sou favorável ao projeto. Eu penso que não é aquilo que não tem serventia, não é, vereadora? Mas aquilo que não se usa. Aquilo que não se usa pode ser doado para alguém que precisa usar. E de outra forma, a gente vê ali no município muitas coisas que não são usadas. E aquilo que não é usado tem que ser leiloado. Porque fica ali o patrimônio público se depredando. Então, se não se usa aqui, se não se usa na prefeitura, o porquê não fazer leilão? Com o dinheiro dá para se fazer bastante coisa que o nosso município está precisando. Então, parabéns, presidente, pela iniciativa. E é importante mesmo que se faça o reaproveitamento. Talvez não do bem, mas quem sabe do recurso. Mesmo que seja pouco, sempre tem muita coisa para se fazer. O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Por não haver mais matéria de ordem do dia, passaremos para o encerramento da sessão. Fica aqui o nosso agradecimento a todos, que fizeram parte dessa sessão. E fica o convite aqui para a próxima sessão, segunda-feira, às 18 horas, tá? Com certeza. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.